Todos os dias, decisões legais estão moldando nosso mundo, certo? Mas o que realmente existe por trás de uma sentença, de um ato administrativo? Como ter certeza de que o resultado é justo de verdade? A resposta, olha, está numa espécie de arquitetura invisível da justiça. Então, bora mergulhar nisso. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, né? Porque não é só sobre seguir a lei ao pé da letra. Existe toda uma estrutura, essa tal arquitetura invisível, que trabalha para garantir que a justiça seja de fato alcançada. E é exatamente sobre ela que a gente vai conversar agora. E essa arquitetura invisível, bom, ela tem um nome e uma função muito clara. O nome é lógica jurídica, e ela é o principal instrumento para se construir uma decisão justa. Mas, na prática, o que isso quer dizer? Pensa assim, a lógica jurídica é tipo o sistema operacional do pensamento no direito. É o método que permite que o intérprete da lei, seja um juiz ou um gestor público, construa um argumento sólido para chegar numa conclusão que não seja só legal, mas que seja também correta, defensável. E olha, o ponto crucial aqui é o seguinte: a gente não está falando de uma matemática fria, sem alma, longe disso. A lógica jurídica é uma ferramenta viva, dinâmica, que é usada em casos reais para equilibrar direitos, deveres, para garantir que a lei seja justa na vida real, na prática. Ok, mas essa lógica toda não surge do nada, certo? Ela se apoia em alguns princípios constitucionais que são essenciais. Vamos conhecer agora os 3 pilares que sustentam essa estrutura toda? São eles: igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. Pensa neles como os tijolos dessa grande construção. Cada um tem o seu papel, mas como a gente vai ver, a mágica acontece mesmo é na forma como eles trabalham juntos. Então vamos começar pela base, pelo alicerce de qualquer sistema que se pretenda justo, o princípio da igualdade. A ideia aqui é bem simples, mas é extremamente poderosa. A lei precisa ser aplicada de forma consistente. Ou seja, se 2 situações são basicamente a mesma, elas têm que receber o mesmo tratamento. Ponto. É isso que nos protege da arbitrariedade, do famoso 2 pesos, 2 medidas. Beleza, com a base da igualdade estabelecida, vamos para os outros 2 pilares. Eles andam super juntos, quase como uma dupla dinâmica, mas atenção! Eles não são a mesma coisa. Vamos entender a razoabilidade e a proporcionalidade. E aqui está o pulo do gato para entender a diferença. A razoabilidade basicamente pergunta: isso faz sentido? É uma decisão lógica, sensata? É sobre o bom senso da coisa. Já a proporcionalidade, ela põe na balança. Ela questiona: ok, a medida é essa, mas o benefício que ela traz é maior que o prejuízo ou a restrição que ela impõe? Porque, veja bem, uma medida pode até ser razoável, mas se o estrago que ela causa é muito maior que o bem que ela busca, ela é desproporcional. Certo, então temos esses 3 pilares. E aí, como é que isso tudo se junta para virar uma decisão justa de verdade? É exatamente aqui que a lógica jurídica entra em cena como a grande maestrina dessa orquestra. Porque é isso, nenhum desses princípios é absoluto, não atua sozinho. A grande arte da decisão justa está em saber equilibrar eles. Uma decisão pode ser super igualitária, mas talvez não seja razoável naquele contexto específico. É essa integração cuidadosa que leva a uma solução que realmente se sustenta. E o processo é quase uma receita de bolo, como a gente vê aqui. Primeiro, analisa-se os fatos, o que aconteceu. Depois, se identificam os princípios que estão em jogo ali. E aí, no passo 3, vem o grande momento: usar a lógica jurídica para misturar e equilibrar esses ingredientes, para finalmente, no passo 4, chegar a uma decisão que faça sentido por todos os ângulos. E essa citação amarra tudo perfeitamente. Percebe a nuance? A lógica jurídica não é mais um princípio na lista. Ela é a ferramenta. É o instrumento mestre que o jurista usa para fazer todos aqueles princípios conversarem, se orquestrarem, para que a melodia final seja a da justiça. E com isso, a gente volta lá para o nosso ponto de partida. O propósito de toda essa arquitetura complexa do pensamento é um só: garantir que cada decisão legal não seja só um ato de poder, mas um exercício de razão, de equidade, que resulte em algo coerente, bem fundamentado e, o mais importante de tudo, justo. Isso tudo acaba nos deixando com uma reflexão final. A lógica jurídica é, sem dúvida, uma ferramenta poderosíssima para se construir decisões justas. Mas, será que só a lógica dá conta do recado?
Ou será que a verdadeira justiça vai sempre precisar de algo a mais? Talvez uma empatia, uma sabedoria, que só o fator humano pode oferecer. Fica aí a reflexão. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em alguns princípios que são basicamente a espinha dorsal da justiça no nosso sistema legal. São eles que garantem que o poder tenha equilíbrio. E aqui já começa a grande questão, né? Em uma democracia, como é que a gente garante que o poder do Estado não vai passar dos limites, não vai se tornar arbitrário? A resposta, como vamos ver, está bem ali, escrita na nossa Constituição. A primeira parte dessa resposta está toda nessa ideia de um limite. A própria Constituição foi pensada para criar barreiras, para proteger as pessoas de qualquer tipo de excesso que venha do poder. E aqui a gente chega num conceito fundamental. Não é um muro de tijolos, claro, mas um limite material. O que isso quer dizer? São princípios que obrigam quem faz as leis e quem julga a parar e pensar. Isso que eu estou fazendo é justo? É equilibrado? É uma espécie de salvaguarda invisível, mas olha, ela é extremamente poderosa. Ok, com essa ideia de limite em mente, vamos para o primeiro grande pilar, que talvez seja o mais conhecido de todos, o princípio da isonomia, que também é chamado de isonomia. E essa ideia não é algo que está só no ar, não. Ela está lá, bem firme, cravada no artigo 5º da nossa Constituição. É a pedra fundamental de todo o nosso sistema de direitos. Agora, isso aqui é fascinante, porque a igualdade tem duas faces. A formal é aquela mais direta. A lei vale para todo mundo, ponto final. Mas a material é bem mais sofisticada. Ela parte do princípio de que, na vida real, as pessoas não começam no mesmo ponto. Então, para a gente ter uma justiça de verdade, às vezes é preciso, sim, tratar os desiguais de forma diferente, justamente para equilibrar a balança. Um bom exemplo são as vagas reservadas em concursos ou universidades. É a igualdade material em plena ação. Certo, vamos para o nosso segundo pilar. Se a gente pensar na igualdade como a fundação de um prédio, a razoabilidade seria o teste de bom senso de toda a estrutura. Falando de um jeito bem simples, esse princípio basicamente exige que as ações do governo façam sentido. Uma lei, uma decisão, não pode ser uma coisa absurda, sabe? Ela precisa ter uma lógica, um porquê, um raciocínio coerente que qualquer pessoa com bom senso consiga entender. Isso garante que as decisões públicas não sejam tomadas no calor do momento. E essa frase resume tudo de forma perfeita. A razoabilidade tem um alvo muito claro: proibir o arbítrio. Ela existe para impedir que uma decisão seja tomada só porque alguém no poder quis assim, por puro capricho. É um freio direto contra o autoritarismo. E essa busca por freios e contrapesos nos leva direitinho para o nosso terceiro pilar, uma ideia que tem tudo a ver com equilíbrio, a proporcionalidade. Aqui, a grande pergunta é a seguinte: será que a solução não é pior do que o problema? A medida que o Estado está tomando é realmente equilibrada? O exemplo clássico para entender isso: uma multa por uma infração leve de trânsito não pode custar R$1 milhão. A punição tem que ser proporcional ao erro, sem nenhum exagero. Então, como é que esse teste funciona na prática? É só olhar para esses 3 passos. Primeiro, o meio. Essa medida é o jeito certo de resolver a questão? Ela é mesmo necessária? Segundo, o fim. O objetivo que se quer alcançar é legítimo, é de interesse de todo mundo? E por último e mais importante, o equilíbrio. No fim das contas, a medida é balanceada ou o prejuízo que ela causa é maior que o benefício? Pronto. Agora que a gente já viu cada uma dessas peças separadas, vamos juntar tudo para entender como esses 3 princípios, na verdade, trabalham em conjunto. Nenhum desses princípios funciona sozinho. Esse é o ponto. É como se fossem engrenagens de uma máquina. A igualdade cria a base, garantindo um tratamento justo. A razoabilidade vem logo depois e impede qualquer decisão maluca. E a proporcionalidade ajusta a força da ação para não ser nem forte demais, nem fraca demais. Eles se fiscalizam o tempo todo. É exatamente essa interação que cria uma rede de segurança para a sociedade. Juntos, esses pilares garantem que o poder seja usado não apenas de acordo com a lei, mas também com um profundo senso de justiça e de equilíbrio. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Entender como esses princípios funcionam é o primeiro passo, claro, mas como nós, enquanto sociedade, podemos garantir que esses pilares se mantenham sempre firmes na prática, no dia a dia? Fica aí a questão para a gente continuar pensando. Alguém já parou para pensar no que realmente se passa na cabeça de um juiz na hora de dar uma sentença? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa preta do direito para entender a lógica que sustenta cada decisão. Olha, aquela ideia de que uma decisão legal é só a opinião de um juiz, isso é bem comum, mas está longe de ser a verdade. Por trás de cada veredito existe um método, sabe? Um sistema bem rigoroso, e é isso que a gente vai explorar agora. E esse método tem nome.
é o thinking jurídico. Pensa nele como se fosse o sistema operacional da mente de quem trabalha com direito. Ele não funciona com base em achismo, não. Pelo contrário, é um processo metódico, pensado para resolver problemas, e a lógica é a ferramenta principal. Imagina que o direito é um corpo. Bom, a lógica seria a espinha dorsal. É ela que dá estrutura, que sustenta o sistema todo e garante que as decisões sejam coerentes, previsíveis. Sem essa estrutura, tudo simplesmente desmoronaria. Ok, mas como essa tal espinha dorsal funciona na prática? A forma mais clássica, a mais fundamental dela, é o que a gente chama de silogismo jurídico. E o legal do silogismo jurídico é que ele é muito claro. É um processo lógico com 3 passos bem definidos, feito para transformar leis abstratas em decisões concretas e, mais importante, justificadas. Vamos ver em detalhes como funciona. A estrutura é o de uma simplicidade que chega a ser poderosa. Primeiro passo, a premissa legal, ou seja, a lei. Segundo, a premissa fática, que são os fatos do caso. A partir daí, a conclusão, a decisão final. Não é uma escolha aleatória. Ela tem que seguir logicamente da aplicação da lei aos fatos. É uma dedução, quase matemática. Mas claro, o sistema jurídico nem sempre é essa linha reta. E quando as próprias leis parecem se contradizer? O que acontece? Pois é, a lógica também tem uma resposta para isso. Então vamos lá. O que fazer quando uma lei diz pode fazer X e outra diz não pode fazer X? Esse conflito, que tecnicamente se chama antinomia, parece um beco sem saída, né? Mas a lógica oferece um kit de ferramentas para resolver exatamente esse tipo de impasse. Para manter a ordem na casa, a lógica estabelece 3 critérios claros de desempate. O primeiro é o hierárquico. A lei superior, como a Constituição, sempre vence. O segundo é o cronológico. A lei mais nova se sobrepõe à mais antiga. E, por fim, o da especialidade. A lei mais específica tem preferência sobre a lei geral. São esses princípios que garantem a estabilidade do sistema, aquilo que a gente chama de segurança jurídica. Mas, no fim das contas, por que toda essa estrutura lógica importa de verdade? Vamos conectar isso com a ideia de justiça no mundo real. E aqui está o ponto central. A lógica não é só um exercício intelectual. Ela força a transparência. Ela exige que cada passo do raciocínio seja justificado. E isso quer dizer que as decisões podem ser analisadas, revisadas e até contestadas. É essa estrutura que transforma o poder em responsabilidade e, no final, cria segurança para toda a sociedade. Em outras palavras, é a diferença entre uma decisão que diz é assim porque eu quero e uma que diz é assim por estas razões, com base nesta lei e nestes fatos. Como a gente viu, é a lógica que transforma um poder que poderia ser arbitrário em responsabilidade. E para fechar, fica uma reflexão. Se a lógica dá estrutura, a força, a coerência, o que é que dá empatia, o senso de justiça, à humanidade? Talvez seja essa questão que faz o direito estar sempre em evolução. E aí, já parou para pensar no que acontece quando uma lei, escrita num papel, parece ir totalmente contra o que a gente sente que é justo? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta fascinante que o direito usa para construir uma ponte entre o texto frio da lei e a busca por justiça no mundo real. É a tal da lógica jurídica e, olha, ela é bem mais importante do que parece. Para começar, vamos direto a uma pergunta que é o X da questão. Se aplicar uma lei de forma rigorosa leva a um resultado que parece totalmente injusto, o que deve prevalecer? A regra que está escrita ou o nosso senso de justiça? Essa tensão, acredite, está no coração do direito. E é isso que a gente vai desvendar aqui. E é justamente essa tensão que nos leva direto para a nossa primeira parte, o conflito central entre lei e justiça. À primeira vista, a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas na prática, as lógicas podem ser bem diferentes. Pensa nessas duas forças quase opostas. De um lado, a gente tem a lei. Ela precisa ser rígida, sabe, consistente, aplicada de forma estrita para garantir segurança para todo mundo. É como uma máquina, bem precisa. Do outro lado, a gente tem a justiça, que é essencialmente humana. Ela precisa ser flexível, se adaptar aos valores da sociedade, que mudam com o tempo. É quase como a máquina contra o espírito, e o grande desafio é fazer esses dois funcionarem juntos. Então, como é que se supera esse impasse? Bom, a resposta está no conceito central da nossa análise, o efeito integrador. Pensa nele como uma ferramenta super inteligente que constrói a tal ponte sobre o abismo que às vezes separa a regra fria do resultado que é realmente justo. De um jeito bem simples, o efeito integrador faz o quê? Ele une o melhor dos dois mundos, a coerência da lei e a flexibilidade da justiça.
A ideia não é que um anule o outro, de jeito nenhum. É fazer com que eles trabalhem juntos, em conjunto, para criar decisões que sejam, ao mesmo tempo, legais e equilibradas. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é a harmonia. Isso parece ótimo na teoria, né? Mas vamos ver como é que isso funciona na vida real. A primeira ferramenta concreta que o direito usa é a ponderação de direitos. Ela é aplicada quando duas garantias, ambas perfeitamente válidas, entram em rota de colisão. Vamos pegar um exemplo clássico: liberdade de expressão contra o direito à honra. Todo mundo tem o direito de se expressar, certo? Mas todo mundo também tem o direito de proteger a própria reputação. E aí? O que acontece quando a expressão de uma pessoa acaba ferindo a honra de outra? Os dois direitos estão lá, na Constituição, e a princípio nenhum é mais importante que o outro. Como é que se resolve isso? É exatamente aqui que entra um método bem claro, baseado na proporcionalidade. Funciona quase como um passo a passo. Primeiro, o intérprete identifica a colisão. Depois, ele vai ponderar os valores, qual direito tem mais peso nesse caso específico. Aí vem o passo crucial, definir a cedência mínima. Ninguém perde o seu direito por completo, mas cada um cede só o mínimo necessário para o outro poder existir. E por fim, se chega numa solução equilibrada, feita sob medida para aquele contexto. Mas calma, a ponderação de direitos é só uma parte da história. A lógica jurídica tem outra ferramenta poderosíssima para situações diferentes: a lógica do razoável. Essa ferramenta é acionada quando o problema é outro. Aqui não são dois direitos batendo de frente, mas sim uma única lei que, se for aplicada ao pé da letra, cria uma situação completamente absurda. É aquele momento em que a solução legal desafia o bom senso, sabe? E parece irracional ou claramente injusta. A solução, então, é uma decisão guiada pela lógica do razoável. O intérprete dá um passo para trás e se afasta daquela formalidade cega da regra. Em vez de aplicar a lei de forma mecânica, ele recorre aos grandes princípios do direito, como dignidade, justiça, igualdade, e usa esses princípios para encontrar uma saída que faça sentido no mundo real. Ok, juntando tudo isso, o que a gente tem no final das contas? A gente tem a síntese de um sistema jurídico que não é só um livro de regras, mas um organismo vivo que é capaz de ser ao mesmo tempo justo e eficaz. No fim, tudo se apoia em três pilares fundamentais: a razoabilidade, para a gente evitar o absurdo, a proporcionalidade, para equilibrar os direitos, e a igualdade, que tem que ser o norte de todas as decisões. A lógica jurídica é tipo o cimento que une esses pilares, garantindo que toda a estrutura da justiça continue bem sólida. E o resultado final de todo esse esforço é um sistema que vai muito além da simples legalidade. É um direito que a sociedade reconhece como legítimo e em que ela confia, porque ele demonstra um compromisso real com a justiça, e não só com a regra escrita. E para fechar, fica uma reflexão. Ao usar todas essas ferramentas para adaptar a lei, onde é que termina a interpretação e começa a criação de uma lei nova para cada caso? Essa é a fronteira super delicada onde a lógica jurídica trabalha, sempre numa busca constante pelo equilíbrio perfeito entre a regra e a justiça. Sabe o que impede a justiça de ser só a opinião de uma pessoa? Pois é, tem uma engrenagem aí, quase invisível, que move todo o sistema legal. O nome dela? Lógica jurídica. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, para entender como ela funciona e por que, no fim das contas, ela é tão, mas tão crucial. E tudo começa com uma pergunta que, olha, é bem fundamental. A lei, ela é um ato de vontade, sabe? Algo que pode ser até arbitrário, dependendo de quem julga, ou ela tem que ser o resultado de um raciocínio lógico bem estruturado? A resposta para isso define o tipo de sociedade que a gente quer construir. E pode parecer um papo meio teórico, né? Vontade, razão, mas não é de jeito nenhum. Esse dilema, ele mexe com a vida de todo mundo. Porque, no fundo, a resposta vai dizer se a gente vive sob o império da lei ou sob o simples capricho de quem está no poder. Olha, o contraste é gritante. Pensa só. De um lado, se a lei é só vontade, as decisões viram uma loteria, podem ser imprevisíveis, até exageradas. Agora, do outro lado, quando a base é um raciocínio bem amarrado, o resultado muda completamente. Ele se torna coerente, previsível e, o que é mais importante, justo. A diferença entre esses dois caminhos é fundamental. Então a pergunta que fica é: como é que a gente garante que a razão vença essa queda de braço com a vontade? É aí, exatamente aí, que entra a nossa personagem principal de hoje, a lógica jurídica. E olha, ela não é só uma teoria bonita no papel, não. Ela é a ferramenta essencial para a gente construir um sistema que seja realmente justo.
E aqui não tem meio termo, sabe? A lógica jurídica não é um plus, não é opcional. Ela é indispensável, essencial para o que a gente chama de Estado democrático de direito. Sem ela, a própria ideia de democracia, bom, ela começa a desmoronar. Ok, mas o que é essa tal de lógica jurídica na prática? Pensa nela como um sistema, um filtro. É o que garante que a aplicação da lei não seja um mero ato de eu quero assim, sabe? Um ato de vontade. Em vez disso, ela se transforma no resultado de um pensamento organizado com começo, meio e fim. É literalmente a ponte que nos leva da arbitrariedade para a coerência. Certo, mas como é que esse sistema funciona no dia a dia? Bom, ele se apoia em 3 pilares, 3 colunas mestras, e são elas que a gente vai ver agora: igualdade, razoabilidade e proporcionalidade. Vamos começar pelo primeiro, igualdade. A palavra soa simples, né? Mas o significado é imenso. Significa, basicamente, que a lei tem que valer para todo mundo, do mesmo jeito. Um tratamento justo, equânime, sem olhar quem. É o chão firme onde todo o resto se constrói. Depois vem a razoabilidade. O que é isso? É bem simples, na verdade. Significa que as decisões não podem ser absurdas, sabe? Completamente fora da casinha, desconectadas da realidade. É basicamente o bom senso entrando em campo. É a lógica prática para garantir que a lei não acabe gerando umas situações bem bizarras. E fechando o trio, temos a proporcionalidade. Esse aqui funciona como um freio. É o que garante que a mão não vai pesar demais, sabe? Que as ações, as punições, tudo seja na medida certa, adequado para cada situação. Em poucas palavras, é o pilar que impede o exagero, o excesso. Mas e aqui está o pulo do gato. Esses 3 pilares não são ilhas. Eles não funcionam sozinhos. A verdadeira mágica, a força da lógica jurídica, só aparece quando eles trabalham juntos, em harmonia, como uma orquestra. E isso leva a gente para uma ideia que é fundamental entender. Lógica jurídica não é tipo uma receita de bolo, sabe? Não é só aplicar regras de forma mecânica. É muito mais uma arte. A arte de conectar esses princípios, de equilibrar os pratos da balança para, no fim, encontrar o caminho mais justo. Então, vamos ver como essa construção acontece. O raciocínio começa lá na base, na igualdade. Daí, ele passa pelo filtro da razoabilidade. Depois, é afinado, ajustado pela proporcionalidade. E só então, só no final desse caminho, é que se chega a uma solução que a gente pode chamar de justa. Tá vendo? É um processo, não uma decisão instantânea. E qual é o objetivo de tudo isso? Onde a gente quer chegar? É exatamente aqui. Em soluções que fazem sentido dentro das regras do jogo, do sistema legal, mas que ao mesmo tempo são justas para as pessoas de verdade, de carne e osso. É a busca por essa união entre a coerência e a justiça. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão, né? Se a lógica jurídica é a caixa de ferramentas para construir decisões justas, será que o trabalho acaba quando a gente tem as ferramentas? Ou será que a busca pela justiça é, na verdade, esse esforço sem fim de aprender a usar essas ferramentas cada vez melhor? Fica aí a pergunta para a gente pensar.